Este vídeo não é para todo mundo. E se você clicou esperando uma fórmula rápida ou um atalho milagroso para ganhar dinheiro fácil, este não é o seu lugar. Não porque essas coisas não existam na internet, elas existem até demais, mas porque elas servem para te manter exatamente onde você está só consumindo, acreditando e esperando. Este vídeo foi criado para fazer o oposto. Ele existe para quebrar uma ilusão silenciosa que controla mais vidas do que qualquer crise econômica. Enquanto você me escuta agora, milhões de pessoas estão repetindo o mesmo ritual invisível. Acordam cedo, correm o dia inteiro, trocam tempo por dinheiro, trocam dinheiro por alívio momentâneo. E no fim do mês, sentem que trabalharam muito, mas não avançaram quase nada. O nome disso não é falta de esforço, é falta de consciência do jogo que elas estão jogando. Porque existe um jogo, e a maioria nem sabe que está dentro dele. Desde cedo, você foi treinado a pensar de forma linear. Se eu trabalho mais e eu ganho mais, se eu economizo um pouco eu fico mais seguro, se eu subir de cargo minha vida melhora. Parece lógico, parece justo, parece simples. Mas o dinheiro não obedece essa lógica. O dinheiro obedece uma lógica diferente. Uma lógica que não aparece nos boletos, não aparece no seu olerite e não aparece nos anúncios de liberdade financeira que piscam na sua tela todos os dias. O dinheiro segue a lógica do posicionamento, não a lógica do esforço. E é aí que começa o desconforto. Porque se isso for verdade, se o que mais importa não for o quanto você se esforça, mas como você se posiciona no sistema, então muita coisa que você acreditou a vida inteira começa a balançar. Começa a surgir uma pergunta incômoda, que quase ninguém gosta de fazer. Se trabalhar duro fosse suficiente para enriquecer, por que tantas pessoas que trabalham mais do que todo mundo continuam presas no mesmo lugar por décadas? Observe ao seu redor. Não os influenciadores, não os casos extremos. As pessoas comuns, o motorista que sai de casa antes do sol nascer, a atendente que passa o dia inteiro em pé, o funcionário que responde mensagens do chefe à noite e no fim de semana. Eles não são preguiçosos. Eles não são desmotivados. Eles não são burros. Eles são, na maioria das vezes, altamente comprometidos com o trabalho. E mesmo assim, a liberdade financeira parece sempre estar a 5, 10, 15 anos de distância. Sempre no futuro. Sempre depois de mais um esforço. Esse depois é uma armadilha poderosa. Porque o sistema não precisa te manter pobre. Ele só precisa te manter ocupado demais para parar e pensar. Ocupado demais para estudar. Ocupado demais para questionar por que o dinheiro entra na sua vida e sai quase na mesma velocidade. Ocupado demais para perceber que você não está construindo uma base, só está mantendo o chão sob os pés. E aqui entra a parte que quase ninguém fala. A maioria das decisões financeiras não são racionais. Elas são emocionais. Você não compra coisas porque precisa. Você compra porque quer sentir algo. Status, segurança, pertencimento, alívio, recompensa. O dinheiro vira uma ferramenta para regular emoções, não para construir patrimônio. Pense na última grande compra que você fez. Um celular, um carro, uma roupa, uma vida. Agora seja honesto consigo mesmo, você comprou pelo que aquilo realmente fazia na sua vida? Ou pelo que aquilo dizia sobre você para os outros? Essa pergunta parece simples, mas ela separa dois tipos de pessoas. As que usam o dinheiro como vitrine e as que usam o dinheiro como alicerce. Quem usa como vitrine precisa mostrar. Quem usa como alicerce precisa proteger. E proteger quase sempre significa ficar invisível por um tempo. Existe um padrão curioso entre pessoas que constroem riqueza de verdade. Elas passam por uma fase que, para quem olha de fora, parece até regressão. Enquanto os outros estão subindo o padrão de vida, elas estão estabilizando. Enquanto os outros estão trocando de carro, elas estão trocando de mentalidade. Enquanto os outros estão exibindo conquistas, elas estão construindo estruturas silenciosas. E isso é desconfortável, porque vai contra a pressão social. Vivemos em um mundo onde parecer bem-sucedido muitas vezes importa mais do que ser financeiramente sólido, onde a imagem vem antes da base, onde a validação vem antes da segurança. E essa inversão cobra um preço alto, um preço que não aparece no extrato bancário, mas aparece na ansiedade, no estresse e naquela sensação constante de estar sempre correndo atrás. Agora aqui está uma verdade que muda tudo. Riqueza não é um número, é um sistema. Não é o quanto você ganha em um mês. É o quanto do que você ganha continua com você ao longo dos anos. E mais importante ainda, o que esse dinheiro passa a fazer por você. Quando você entende isso, a pergunta muda. Em vez de como eu ganho mais, ela vira como eu faço meu dinheiro trabalhar, em vez de eu trabalhar por ele. Essa mudança parece pequena, mas ela cria uma ruptura. Porque a partir desse ponto você começa a ver o mundo de forma diferente. Você começa a perceber oportunidades onde antes só via despesas. Você começa a enxergar tempo onde antes só via obrigações. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém gosta de ouvir.
Esse processo é lento no começo. Dolorosamente lento. Os primeiros passos da construção financeira são invisíveis. Não há aplausos, não há reconhecimento, não há sensação imediata de vitória. Há só disciplina, repetição e uma fé silenciosa em algo que ainda não dá sinais claros de existência. É por isso que a maioria desiste. A mente humana foi feita para recompensas rápidas, para estímulos imediatos, para sentir que algo valeu a pena agora. Construir patrimônio funciona ao contrário. Você planta hoje para colher muito depois. E nesse intervalo, o mundo inteiro parece te convidar a consumir o que você ainda não construiu. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Não o mercado, não a economia, não os juros, a sua própria mente. Existe um ponto na jornada financeira que muda tudo. Um ponto que não aparece nos livros de autoajuda nem nos anúncios de investimento. É o momento em que você deixa de se sentir alguém que tenta economizar e passa a se ver como alguém que constrói patrimônio. Essa mudança de identidade é mais poderosa do que qualquer planilha ou qualquer taxa de retorno. Porque, a partir dali, suas decisões começam a seguir outra lógica. Você começa a pensar em anos, não em meses. Em estruturas, não em desejos, em liberdade, não em status. E é aí que o jogo realmente começa. Você começa a perceber que tempo é o ativo mais valioso que existe. Que dinheiro só importa porque ele pode comprar tempo para escolher. Tempo para dizer não. Tempo para sair de situações que não fazem mais sentido. Tempo para viver de acordo com seus próprios termos. A maioria das pessoas passa a vida inteira comprando coisas. Poucas passam a vida inteira comprando liberdade. E talvez esse seja o maior divisor de águas de todos. Se você chegou até aqui neste vídeo, já fez algo que a maioria não faz. Você parou, você ouviu, você refletiu, e isso por si só já te coloca em uma minoria. Não uma minoria melhor, mas uma minoria mais consciente. E consciência é sempre o primeiro passo antes de qualquer mudança real. Porque depois que você enxerga o jogo, não dá mais para fingir que ele não existe. Você começa a notar os padrões. As armadilhas, as promessas vazias, os atalhos que levam de volta ao mesmo lugar, e aos poucos você começa a desenhar um caminho diferente. Um caminho que pode ser mais lento por fora, mas é muito mais sólido por dentro. Esse vídeo é educativo, sim, mas não no sentido de te dar respostas prontas. Ele é educativo no sentido mais desconfortável que existe, o de te fazer perguntas melhores, perguntas sobre suas escolhas, sobre seus hábitos, sobre o tipo de vida que você está construindo sem perceber. E agora eu te devolvo a decisão que nunca deveria ter saído das suas mãos. Você pode fechar esse vídeo e voltar para a rotina, ou você pode usar esse momento como um marco, um ponto de partida, um lembrete silencioso de que existe um outro jeito de se relacionar com dinheiro, com tempo e com a própria vida. Porque no final, a verdadeira riqueza não é o que você possui, é o quanto da sua vida você controla. E essa é uma construção que começa agora, não amanhã. Não quando sobrar dinheiro, não quando as condições forem perfeitas. Agora, se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Obrigado por assistir.